Sobre essa questão das pastilhas de iodeto de potássio, por que só vai ser distribuída ali na Praia Vermelha? Bom, é a primeira vez que nós vamos fazer, então ela só vai ser distribuída na Praia Vermelha porque é um teste, é um piloto dessa distribuição. Quer dizer, na realidade não é o iodeto de potássio que vai ser distribuído, que vai ser distribuído é uma bala, um caramelo, né? E com uma instrução para a pessoa tomar em determinada hora, que ela vai saber ouvindo o rádio ou a televisão. Então, quer dizer, numa situação real, ela receberia a pastilha de iodeto de potássio com as instruções para tomar, e ela tomaria isso vamos dizer, num acidente real. E hoje, como é o piloto e como é a primeira vez, então se selecionou a Praia Vermelha, que no nosso exercício seria uma área que não poderia ser evacuada por terra, as pessoas permaneceriam lá, então tomariam essa pastilha. Só acrescentar que o Adelso falou, na audiência pública, os deputados levantaram essa bola, fala sobre BR, fala sobre a falta de infraestrutura. Aí eu bato muito nisso e falo aí como morador, não como secretário de Defesa Civil. Quando se quer, faz. Você vê que a Copa do Mundo está em cima, vem a Olimpíadas, vem tudo, a infraestrutura eles querem arrumar. Então, um país que quer crescer, quer ser de primeiro mundo, estou pregando, eles têm que cuidar da sua infraestrutura. Se nós temos 3 usinas, se não temos 2, estamos na construção da terceira, você sabe que tu tem que ter uma BR com facilidade, as pessoas transitar por ali, tem que ter essas facilidades, tem que ter situações preventivas. Mas quem cabe fazer essa prevenção nas estradas? Geralmente, quando começa a cair, jogam sempre esse passivo para cima do município. E a responsabilidade para manutenção dessa estrada é do governo federal. Então, a mudança de cultura que eu sempre falo que tem que começar pelo gestor maior. A usina é minha, a matriz energética é minha, eu tenho que cuidar de toda a infraestrutura para que esse planejamento dê certo. Você não pode criar, porque com a Copa do Mundo, rapidinho, tudo eles estão pensando em criar infraestrutura de forma que não venha atrasar o organograma de obra, para não atrasar e não dar problema a gente fazer a melhor Copa do Mundo e a melhor Olimpíadas que já foi realizada em todo o mundo. Então, questão nuclear é coisa séria. E o nosso trabalho que a gente, quando está fazendo exercício, Adelso, aí os deputados deviam ter essa responsabilidade também, porque a matriz energética é do país. Não é só da população de Angra e dessas pessoas que estão aqui discutindo planejamento. Eles podem mudar essa situação. Eles podem implementar a mudança de cultura nesse país e quem está gestando esse país, quem está na cabeça desse país. O nosso problema é esse. Nós nunca vamos chegar ao primeiro mundo, isso na minha visão, porque a cultura não se muda. Só se trabalha com prevenção quando se acontece alguma coisa em algum lugar. Então nós temos 2 usinas, estamos fazendo a terceira e já tem programa para fazer outras. Será que em outros estados vão começar a trabalhar mudança de cultura e ter planejamento para se discutir? A matriz energética é importante, o município é a favor sim, mas temos que preparar o nosso município com infraestrutura. É a questão da nossa BR, que não temos só a questão da usina, que é uma ameaça, nós temos o oleoduto que passa na nossa BR, e eu nunca vi falar no planejamento de oleoduto se acontecer um acidente na nossa BR. Mas são uma ameaça que o município tem, o passivo ficou muito grande aqui. É isso que nós queremos discutir, fora o exercício nuclear. O exercício acontece, o planejamento acontece, como o Paulo citou muito bem, na aeromoça fala da primeira vez e a pessoa prestou atenção. Mas o exercício, a gente vai discutir aquilo que a gente discute todo mês e colocar em prática essas discussões. Só o objetivo desse exercício, nós temos 25 objetivos. E dentro desse objetivo que a gente vai estar exercitando, você tem observadores internacionais, temos observadores nacionais, temos avaliadores para poder estar indicando melhorias, o aperfeiçoar o exercício. E vocês, quando eu falei que foram muito importantes, que chamamos vocês para essa discussão, que vocês são formadores de opinião. Vocês podem acrescentar muito para o nosso melhoramento do nosso exercício. Então, essa discussão de audiência pública é uma discussão, Adelso, assim, até peço desculpa a você, é uma discussão muito ideológica. Os que fazem questionamento são aquelas pessoas que são contra a matriz energética no país. Mas tem entendimento que a matriz energética no país, a usina nuclear de Angra, ela responde hoje só pelo estado do Rio de 2,5% a 3% de toda a energia que é gerada aqui. E na região sudeste, se não me falha a memória, 30%. Quer dizer, é importante. Agora vamos discutir infraestrutura para a segurança da nossa população, para que quando vier não gerar um pânico, porque não temos a cultura de você qualquer coisa gera pânico, e o pânico leva à morte. E a nossa responsabilidade quanto defesa civil é não deixar gerar o pânico,
Então quem faz defesa civil, né, Wada, é não deixar gerar o pânico. Esse é o nosso trabalho, né, de defesa civil. E que temos nossos parceiros para nos ajudar a não levantar mais o pânico, mas dar segurança a eles. Secretário Lucas, estimado amigo, vamos imaginar a situação real. Tocaram as sirenes de alerta. A população inteira vai entrar em pânico, isso é óbvio, a primeira reação é entrar em pânico, tá certo? Segundo o deputado Átila Nunes, presidente da Comissão de Meio Ambiente da LERJ, somente 0,35% da população de Angra está ciente do plano de evacuação. São os dados que ele apresentou lá. A responsabilidade que o senhor coloca aqui, de formadores de opinião, vamos compartilhar essa responsabilidade. Junto à população somos nós, junto ao governo federal são vocês. Se o Gabinete de Segurança Institucional faz parte do plano de emergência, e o plano de emergência constatou que a rodovia não é suficientemente capaz de suportar um movimento intenso num ato de um sinistro, como é também ali a Paraticunha, que fica patolando e também não sai. E há problema de toda sorte. Não é imputar só aos deputados essa responsabilidade, porque cabe ao Executivo fazer isso. E o Executivo, no meu entendimento, por conta da política nacional, com a nova bandeira da energia nuclear que o governo federal já sinalizou que vai fazer e reservou recursos no orçamento para isso, precisa ser convencido por esses atores institucionais de que a rodovia Rio Santos precisa ser ampliada. Nós chegamos a um trecho até aqui, a área de Itaguaí, próximo de Seropédica. O Ministério dos Transportes caiu aí numa série de problemas, enfim, estão sendo resolvidos, e nós não conseguimos avançar para a área das usinas. Se priorizou naquele instante a ampliação, construção e ampliação do porto, que é para escoamento da produção nacional brasileira, mas não se priorizou a questão da segurança nuclear. Então essa inversão da análise de prioridade pelo governo federal cabe, no meu entendimento, aos senhores, enquanto instituições, pelo convencimento ao governo federal de que esse investimento é necessário. A usina já está aí há muito tempo e nem por conta disso nós ampliamos a rodovia. Como isso foi constatado, vou garantir a palavra, como isso foi constatado como uma real necessidade, e a Defesa Civil faz essa fala aqui, reiterando que considera essa real necessidade, não estou imputando ao município, ao Estado, estou dizendo que é preciso se fazer a obra. E que só os senhores, enquanto instituição, é que podem convencer o governo federal de, no plano de investimento, colocar que a rodovia tem que ser o marco zero desse plano de evacuação para que ele logre êxito naquilo que busca. Independente de infraestrutura do município com relação às rodovias ou qualquer outro meio de transporte, de saída daqui da região, a gente tem que pensar muito que o trabalho que é desenvolvido no plano de emergência externo é um trabalho preventivo. Então, para chegar a ocorrer a situação de ter que evacuar e ter que sair, então isso é tudo preventivamente. Então as ações que serão desenvolvidas, elas terão tempo suficiente para que as pessoas consigam sair daqui e serem dirigidas para outro local. Independente da estrada estar em excelente condição, em péssima condição, ou se o mar dá a oportunidade ou não dessas pessoas serem retiradas. Isso seria um fator que eu acho que vocês têm que não só bater na infraestrutura, mas ter em mente que a parte preventiva é o essencial para que a gente tenha uma ação de excelente qualidade. Eu queria complementar. Essa discussão é interessante e a gente deve nunca perder o norte. Existem vários interesses aí. Quando a gente fala do exercício do plano de emergência e na evacuação das pessoas, para nós que somos técnicos, a gente fala de um específico trecho da rodovia, né, que é o entorno da usina de 3, 5 e 10 quilômetros. Então, quando você olha para esse trecho, ele pode não ser um trecho como colocado pelo coronel perfeito, mas ele tem atendido às necessidades, né? Então, quando você menciona Paraticunha, né, eu sempre escuto isso nas audiências também com muito cuidado. Não é que eu seja contra, eu sou a favor de todas as alternativas. Então esse exercício demonstrou o quê? Demonstrou que a Marinha fez uma modificação no seu PEC, né, independente da construção do pier ou não, né, como você colocou no início da sua fala, é muito bom, porque é uma tentativa que deve ser feita, porque a gente deve tentar cobrir todas as alternativas existentes, né, ou seja, este plano deste ano, ele é especial.
se é por causa de Fukushima, o que motivou isso, todas essas audiências, né? Mas o que vocês deveriam observar é que ao longo desses, a cada 2 anos que se passam, o plano ele é incrementado, ele é modificado, ele é melhorado, né? Então nós deveríamos, como sociedade, olhar para esse exercício como uma oportunidade realmente de melhoria, né? Por parte de todos nós. Cada uma das forças e organizações que participam desse plano irá demonstrar desta vez uma novidade, né? Então, como foi mencionado aqui pelo Zé Mauro, a distribuição de iodeto de potássio é uma alternativa, né? Caso se opte por uma abrigagem, você aplica iodeto de potássio para a população. Era uma necessidade que nós deveríamos já ter implementado há algum tempo. A Eletronuclear já havia feito isso anteriormente com os seus funcionários, né? Quando você fala da Marinha, quando você fala da Aeronáutica, então todos esses meios, né? E essa construção para uma melhoria constante, no meu entendimento, ela deve ser feita lentamente, né? E com muito cuidado. Como, por exemplo, definição de zonas de planejamento, 3, 5 quilômetros. Houve muita discussão nas audiências, né? Os estudos continuam comprovando que, para o nosso caso brasileiro, por enquanto, é isso que está valendo. Então, essa é uma discussão interessante, acho, para a sociedade. Por exemplo, os postos de abrigagem ainda é um ponto crítico, né? Postos de abrigagem são feitos pela prefeitura, pelo município, disponibilizados através das escolas todas. Sempre existe espaço para melhoria, né? Então, o exercício, no fundo, quando a gente consegue movimentar uma população ou a leste ou a oeste, ou seja, em direção ou ao Frade ou a Mambucaba, né? É interessante, como o Lucas colocou, que a função dos avaliadores ela é fundamental. E a função da população na participação, nós já falamos isso anteriormente aqui, ela é muito fundamental. Então, quando nós temos 150 pessoas de um lado, como falamos hoje de manhã, ou 50 no Parque Mambucaba, é suficiente? É voluntário, né? É voluntário. Então, a população deveria, no meu entendimento, se engajar um pouco mais nessa questão, porque a usina está aí, a usina continuará aí, ou seja, só se pode melhorar se você amplia esse escopo um pouco. Então, por exemplo, a qualidade dos abrigos, isso é avaliado pela organização que está ali. Ela tem a obrigação de colocar um avaliador e identificar aquilo que ela entende ser frágil, para poder, numa próxima oportunidade, melhorar. Porque você tem razão, a gente só melhora isso lentamente e exercitando cada uma dessas fases, como colocadas pelo Almirante Matias aqui, né? Você tem uma série de novidades aí, para todos nós, né? Todos os colégios do município hoje são reformados, e os que estão sendo construídos, eles foram projetados para atender justamente como abrigo também. Apesar de considerarmos que escola não deveria ser nunca abrigo, mas o que temos são escola. Então nós temos que adequar ela, né, para poder atender no caso de uma necessidade. O município hoje tem as escolas municipais e tem as estaduais. Então, quando a gente fala que o município hoje ela abriga parte da população a ser retirada, as escolas, no qual elas foram ser abrigadas, foram adequadas, reformadas, para atender essa emergência, esse abrigo nela, por um período temporário. Okay, com certeza. Obrigada,